E aí, segundo ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Vamos para mais uma aula online hoje para fechar o nosso módulo 8, frente 2, Ideais Sociais e Políticos do século XIX. Pessoal, vamos fechar hoje a apostila, faltava só esse módulo. Vocês vão entender por que eu deixei ele para o final, por que a gente viu toda a frente 1 e foi falar agora de frente 2. Quem puder, ó, arroba profeitor, arroba colégio Gênesis, acho que vocês não estão vendo as aulas, hein? Estão marcando, quero nem saber. Marca lá, bota uma hashtag que vocês quiserem, tá livre. Tem uma foto aqui, ó, pra vocês matarem a saudade, mas não botei câmera hoje porque tá difícil, tá difícil. Tá corrido. Pessoal, vamos lá. Vou começar aqui entendendo o seguinte. A gente viu o século 17 e 18. Então nós vimos tudo o que aconteceu no Brasil e tudo o que aconteceu no mundo. As revoluções burguesas. Nós vimos como o século 17, 18, né, vem marcado pelo iluminismo. O iluminismo, o ápice dele é o século 18, século das luzes. Então a gente viveu um contexto de mudanças. A gente começou a Idade Contemporânea com a Revolução Francesa. Então nós entramos agora já na Idade Contemporânea. E a Idade Contemporânea inicia-se marcada por revoluções, por mudanças. E a partir dessas revoluções, dessas mudanças, desses novos ideais, surgem novas ideologias. O que essas ideologias traziam? Novas perspectivas e novas contradições perante as mudanças e alterações sociais. Então vejam, nós temos mudanças. O século XIX é o século das mudanças. Dentre essas mudanças surgem ideologias. A palavra ideologia é uma palavra que vocês já devem ter visto bastante nas aulas de filosofia política, né? Liberalismo, socialismo, anarquismo, doutrina social da igreja, nacionalismo, ideologias. O que são ideologias, professor? São ideias, ideais defendidos dentro da sociedade, dentro da filosofia, dentro de algumas conjunturas políticas. Esses ideais, eles moldam o século XIX e eles estão até hoje marcados aí no século XX, marcaram o século XX, estão marcados até hoje no século XXI. Essa polarização política que a gente vive tem um contexto lá atrás nessas ideologias, né? Na nossa aula de Revolução Francesa, eu expliquei que a direita e a esquerda, como se formou esses termos, né? A partir da Revolução Francesa, dos jacobinos, girondinos. Então, essas ideologias elas estão presentes até hoje. Um pouco menos marcadas, menos características, mas elas estão até hoje presentes de alguma forma em nossa sociedade. Veja só, liberalismo, quais são as ideologias que a gente vai estudar? O liberalismo, o socialismo utópico e o socialismo científico. O socialismo científico ele está ligado a um conceito, né, que é o comunismo, a gente vai falar disso depois, tá? O anarquismo, a doutrina social da igreja e o nacionalismo. Vamos lá que eu não quero me alongar, apesar da aula ser super legal. Ha. Pessoal, século XIX, a gente pode dizer que é o século da burguesia. É aqui que a burguesia ficou safadinha. Né? A burguesia toma os meios de produção. Agora é ela que manda em tudo. Os estados que estão nascendo a partir dos interesses burgueses. É o século da burguesia. Ela assumiu a liderança política e moldou o mundo à sua maneira, à sua feição. E vem os padrões de civilização europeia, os padrões dessa ideia burguesa de Europa civilizada se espalha pelo mundo. A posição social passa a ser determinada pela renda de cada um e os assalariados não atingiam o mínimo necessário para votar e ser eleitos nos regimes políticos criados pela burguesia. No início, esses regimes políticos eram censitários. Professor, o que é voto censitário? Voto que você tem que ter renda para participar. A nova camada social que surgiu com a industrialização, a gente chama ela de proletariado. Ela ainda era, nesse início, mal organizada e não tinha condição de realizar uma ação política eficiente. Ação política é um conceito muito importante na sociologia de Max Weber, quando ele fala em poder, né? Poder e ação. Então, ó, sempre que a gente fala de ação e poder, conceito de Weber para vocês da sociologia, vocês já devem ter visto esse conceito também de ação social, era objeto de estudo do Max Weber, né?
E um importante aspecto social do século XIX foi a emigração em larga escala, a Europa perdendo pessoas para as terras do Novo Mundo, a América, e do Novíssimo Mundo, que é a Oceania, e também para a África. Eles vão começar a explorar a África de forma muito mais intensa nesse contexto do século XIX. A gente vai ver isso no segundo bimestre, podem ficar despreocupados. Professor, então vamos falar dessas ideologias? Vamos falar dessas ideologias. Primeira ideologia, liberalismo. Liberalismo, pessoal, ele foi o resultado dessas aspirações burguesas. Mas vejam, o que os burgueses queriam? Igualdade, propriedade privada, mas com critério censitário de participação política. Os burgueses, eles tinham medo que a partir de revoluções populares, né, o poder deles fosse tomado pelas classes baixas. Então veja, é um liberalismo, mas é um liberalismo controlado. Eu não quero tanta liberdade assim, porque senão pode vir vocês e tomarem meu posto, tomarem o poder. Então é muito importante entender que esses movimentos que acabaram acontecendo a partir da Revolução Francesa e depois outras revoluções que a gente vai ver mais para frente, 1830 na França, né? Elas acabaram atendendo os interesses da burguesia. Então a burguesia acaba dominando o cenário político. Os movimentos de 1830 na França, posteriores à Revolução Francesa, a gente vai ver ainda, combateram a reação absolutista, combateram o absolutismo, e os revolucionários queriam liberdade e eram nacionalistas a partir de interesse burguês. Enquanto isso, enquanto a França vivia toda essa tensão, desde a Revolução Francesa, posteriormente século XIX, tensão de novo, a Inglaterra vivia uma estabilidade política, né? Porque lá já era uma monarquia parlamentarista. Então a burguesia já tinha tomado o poder lá. Ela não precisou ficar brigando. Professor, por que você falou de liberalismo aí? Porque o liberalismo aqui, ele tem duas características e as pessoas confundem muito elas. Veja só, vou botar duas setinhas aqui. O liberalismo de participação política, o liberalismo, a gente chama ele de liberalismo político. Ele é lá o liberalismo que principalmente foi desenvolvido pelo John Locke. A gente viu isso nas aulas de iluminismo. O liberalismo que a gente está entrando no século XIX de forma mais intensa é o liberalismo de cunho econômico, tá? Então veja, um está ligado ao outro, mas eles têm diferença. Por quê? O liberalismo econômico ele é mais ainda dos anseios burgueses. Ele é o liberalismo que quer manter um controle da economia através da liberdade, né? Então é um controle, na verdade, liberal da economia. Uma economia controlada pelo Estado, mas que o Estado deixe livre para a burguesia agir. A gente vai ver de onde vêm essas ideias e quem são os principais teóricos liberais econômicos. O liberalismo teve a influência social, então, que a gente já falou, o liberalismo político, e a sua influência econômica através do liberalismo econômico. Então vejam que são dois fatores liberais: liberalismo político, participação política, e liberalismo econômico. Os maiores representantes do liberalismo econômico foram Adam Smith, né? Smith, eu ia falar Smith, mas Smith dá no, como é que vocês estão no inglês aí, né? Adam Smith, que era inglês, e François Quesnay. François Quesnay, que é francês. Eu coloquei aqui a ideia que é considerado o pai do liberalismo, né? Os dois são considerados pais aí. O Adam Smith, inclusive, influenciou muito o liberalismo no início. Mas o François Quesnay fez aí as primeiras teorias muito marcantes do liberalismo. Hoje em dia o neoliberalismo não usa essas teorias, tá? Então muita gente se confunde. Ah, professor, sou liberal, eu acho que o Adam Smith está certo. Esse liberalismo ele vai cair por terra, tá? Você tem que saber isso. Mas ele é o início do liberalismo econômico que a gente tem hoje. Ele é o precursor disso tudo. Qual que é a economia, qual que é a base econômica desse liberalismo? Muito pelas ideias do François Quesnay. Ó, ela é baseada no laissez-faire, laissez-passer, le monde va per lui-même. Estão acompanhando aqui, ó. Laissez-faire, laissez-passer, le monde va per lui-même. Gostaram do meu francês? Professor, o que isso quer dizer? Deixar fazer,
deixar passar que o mundo vai por si mesmo. O que o François queria dizer com isso, pessoal? Ele queria dizer o seguinte: você deve deixar a economia liberada, deixa fazer, deixa passar os produtos entre fronteiras, deixa a economia livre e o mundo vai por si mesmo. A economia se autorregula. Essa ideia de autorregular a economia também é muito forte, a gente já viu isso nas nossas aulas, né? Também é muito forte com a mão invisível do Adam Smith. Professor, por que você desenhou a mão se ela é invisível? Boa pergunta. Mas é só para vocês lembrarem aí. Isso é uma mão, tá? Eu desenhei aí do lado do Adam Smith. Não parece, mas, mas é. Parece um cacto. Pessoal, liberalismo econômico ele tem algumas ideias centrais, ó. Inicialmente, principalmente, ele tem algumas ideias centrais. Ó, fixar preços de produtos, contratar e despedir trabalhadores e criar empresas. Professor, quem ia fixar preço dos produtos? O governo? Não. Tudo a burguesia. Então a burguesia ela tem direito de fixar preço. Eu boto o preço que eu quero. Oferta e procura. Se tem gente procurando, eu vou subir. Contratar e despedir trabalhadores. Ah, ficou doente? Vou te mandar embora, não tô nem aí. E criar empresas. Meu direito de criar empresas para lucrar e buscar lucro. Pronto. É a ideia básica, central do liberalismo. É o que a burguesia queria. Lei da oferta e da procura e livre concorrência. Quantidade de produto no mercado ela vai ser regulada através dessa concorrência, desse interesse. E a lei da oferta e da procura, né? Que a gente já falou um pouco da mão invisível, a demanda, a lei da oferta e da demanda, enfim. Então, quanto mais você quer um produto, mais caro ele fica. E a base máxima, né? Então, já quem vai decidir os preços, quem vai contratar e despedir, quem vai criar empresas são os burgueses, quer dizer que o Estado não intervém na economia. O Estado deve garantir segurança e justiça e não intervir na economia. Esse é o princípio liberal. Beleza? É isso que a burguesia quer, porque a burguesia era a detentora dos meios de produção. Vamos. Contrário ao liberalismo, contrário assim, né? Em contradições mesmo, contrapontos de ideias, vem o socialismo utópico. Professor, por que a gente divide o socialismo em dois? Porque assim, o socialismo ele era a expressão ideológica dos trabalhadores, enquanto o liberalismo era a expressão ideológica da burguesia, dos interesses das classes dominantes, as classes baixas também vão criar sua expressão ideológica. O que eles buscavam? Igualdade social por meio de igualdade econômica. Os primeiros pensadores socialistas foram chamados de utópicos. O que é utopia? É um sonho, né? Porque eles sonhavam com uma sociedade diferente, com uma sociedade mais justa, porém eles não determinavam os meios para alcançá-la. Seria como eu falar assim: a gente tem que acabar com a pobreza do mundo, tem que acabar com a desigualdade. Olha que discurso bonito, mas como, né? Então eles eram utópicos, eles sonhavam, idealizavam, mas qual é a ação que vocês vão tomar para isso? Eles propuseram algumas ideias. E a gente vai ver quem foram os principais socialistas utópicos. O Conde de Saint-Simon. Ele é considerado um dos primeiros a propor ideias socialistas. Tá? Ele deu origem a uma escola de pensamento conhecida como Saint-Simoniana. Em sua visão, proprietários dos meios de produção e operários formavam uma classe industrialista e se contrapunha à classe ociosa. Para ele, a gestão de economia deveria evitar a existência dos ociosos e a exploração de um ser humano pelo outro. Para isso, capitais e meios de produção seriam propriedade pública, geridas por engenheiros sociais para aproveitar melhor os membros produtivos. Nesse sentido, ele achava que a industrialização trazia progresso humano e o sistema bancário devia desenvolver e impulsionar o desenvolvimento dessa sociedade. Basicamente, ele queria dizer que o Estado devia tomar os meios de produção e o Estado deveria gerir quem vai trabalhar, quem vai chefiar. Um sonho. Você acha que alguém vai entregar a empresa para o Estado gerir? Uma ideia interessante, mas uma ideia utópica, né? Então, nesse sentido, não tem como botar isso em prática, né? Ele não falou assim, tem que ser assim, assim, assim. Ele falou, a ideia é mais ou menos essa. Como isso vai acontecer? Não sei. Utópico. Por isso, utópico esse socialismo. Vamos para outro? Na Grã-Bretanha surge outro grande socialista utópico, Robert Owen. Tá? Robert Owen. Vou até grifar aqui um pouquinho, já está de amarelo. Ó, Robert Owen buscou mobilizar a sociedade em favor de melhores condições de vida dos trabalhadores.
Que é legal, pessoal. Eu acho muito interessante o Robert Owen, porque ele é dono de fábrica. Ele é burguês. Só que ele falou, não dá para você ser dono de fábrica e explorar as pessoas até a morte. Lembrando que na Revolução Industrial as pessoas estavam trabalhando 16 horas por dia. Então, o que acontece nas suas iniciativas? Ele aumenta os salários e reduz jornadas dos trabalhadores. E ele defendia que todos os industriais deviam fazer isso. Então, ó, aumentar salários, reduzir jornadas, limitar o trabalho infantil e a existência de lojas que vendessem produtos mais baratos aos operários. Então, assim, em volta da fábrica, o dono da fábrica bota uma loja com preço bom para os operários. Porque normalmente acontecia o quê? Em volta da fábrica, o dono botava um mercado lá e deixava você fazer conta e depois seu salário ia todo para essa venda. Então ele te lascava. Ele fala, não, você tem que botar uma loja que o cara tenha condição de comprar. Você tem que limitar o trabalho infantil, não dá para a criança ficar trabalhando. Você tem que reduzir jornada e melhorar o salário. Você não precisa lucrar tanto, né? Por que você tem que lucrar 90% e 10% você paga tudo? Enfim, estou dando um exemplo aqui, né? Então, ele vai fazer o quê? Promover a construção de comunidades operárias em boas condições de moradia e dar uma atenção para a educação das crianças. Em Owen, é possível notar a preocupação em como o meio social ia interferir no desenvolvimento humano. Para ele, as más condições impediam que as pessoas progredissem. E o Robert Owen ele executou em suas fábricas isso. Salários altos, pessoas trabalhando menos, pessoas felizes no início. Professor, por que esse cara é utópico se ele chegou a fazer? Imaginem, gente, se vocês fazem isso, se você é um grande empresário hoje, você começa a fazer isso. A pegar 60%, 70% do seu lucro e redistribuir entre os operários. Todo mundo vai querer trabalhar na fábrica de quem? Na sua? Todo mundo vai questionar as outras fábricas. O que as outras fábricas vão fazer com você? Botar o preço tão baixo que elas te quebram. E foi o que aconteceu com o Robert Owen. Ele queria convencer os empresários de que eles tinham que explorar menos. Quem vai convencer empresários de que explorar é algo ruim? Ninguém. É utópico. Ele fez na dele, fez nas fábricas dele. Acabou quebrado, quebrou as fábricas, porque os outros empresários viam ele como ameaça, se reuniram e boicotaram o Owen. Boicotaram essas fábricas, que ele chegou a deixar fábricas, falou, ó, vocês cuidam aí, o lucro é de vocês, deixar com os operários, comunidade operária. Utópico, não deu certo. Mas a ideia é boa. Mas é óbvio que é utópica, porque ninguém vai, isso não é possível, nenhum empresário vai querer. Com um ponto de vista parecido com esse, nós tomei água aqui, acho que fez um barulho estranho para vocês, né? O Charles Fourier, na França, também vai idealizar comunidades chamadas de falanstério, formadas por cerca de 1.600 pessoas. Nesse local, essas pessoas produziriam os bens para a sobrevivência, não teria desigualdade social e de gênero, todo mundo viveria em igualdade. Para Fourier, meninos e meninas tinham que receber a mesma educação e exercer as mesmas funções sociais. Os trabalhadores poderiam escolher suas atividades de acordo com suas aptidões e teriam acesso aos frutos do trabalho coletivo. Charles Fourier queria criar essas comunidades e queria que cada comunidade dessas se ajudasse, uma ajudasse a outra, e o mundo viveria em comunidades felizes, chamadas de falansterios, onde não existe desigualdade, não existe pobreza e as pessoas compartilham a sua mão de obra. Ótima ideia. O modelo de falanstério dele seria essa grande construção, onde as pessoas viveriam ali, né? Uma torre central, enfim. Professor, que legal a ideia dele, hein? Legal mesmo, mas você imagina você tentar vender isso para os empresários, falar, gente, vamos acabar com essas fábricas explorando, porque ó, o negócio é falanstério, comunidade em que todos se ajudam. O que vocês acham? Os caras deram risada, falaram, doido? Não quero saber disso aí, eu quero saber do meu lucro. Enfim, utópico. Ele tentou vender uma coisa que ninguém queria, né? Mais um socialista utópico. Eis que... Bom, em 1848 acontece eventos importantes que a gente vai destacar. A Primavera dos Povos e a formação da Comuna de Paris nesse contexto. Em 1848, começa um problema social mais grave no século XIX e começa alguns confrontos entre a ordem absolutista e os interesses burgueses.
E aí surge uma outra onda revolucionária na Europa que a gente chama de Primavera dos Povos. Surgiu na França em 24 de fevereiro, em 2 de março foi para a Alemanha, veja, né, Primavera dos Povos porque se espalhou essa ideia, né? Ela se espalhou. 4 dias depois na Bavária, depois em Berlim, Viena, Hungria, para completar dia 18 Milão. Professor, Berlim não é Alemanha? Na verdade, o território alemão não era unificado, né? Então, tinha vários territóriozinhos alemães. Ó, a característica dessa Primavera dos Povos foi a luta dos proletários. Nesses países, eles estavam vivendo na miséria. Então, por que Primavera dos Povos? Porque era a esperança de mudança. Ou seja, né, as pessoas estavam vivendo uma baixa salarial, a gente chama de arroxo salarial. Então, cada vez menos salário e menos emprego. E o trigo, os gêneros alimentícios, cada vez mais caros. A busca nesse momento, então, era para que houvesse mudanças, revoluções que mudassem a forma de viver das pessoas. Então, eles propunham duas vertentes, né? O aprofundamento do liberalismo como melhor resposta e outros defendiam os ideais nacionalistas como melhor respostas. E por fim, a outra vertente mais contrária a essas duas, a que defendia, então duas vertentes mais parecidas, né? Uma liberal e outra nacionalista, que depois vão ficar meio juntas, e depois uns caras que defendiam o socialismo como melhor situação de trabalho. Então veja que a gente já está botando essas ideologias e já está rolando ideias, debates sobre essas ideologias. E aí, a gente falou por que dessa Comuna de Paris, que eu não me aprofundei. Porque nesse momento, a partir da Primavera dos Povos, a partir dessa massa proletária se organizando, a gente vai sair do socialismo utópico e a gente vai entrar no que a gente conhece como socialismo científico. Você já deve ter estudado em sociologia, em filosofia, Karl Marx e Friedrich Engels, que foram dois grandes teóricos que escreveram juntos sobre o socialismo, e eles escreveram um livro, dois livros muito importantes, né, o Capital, do Marx, na verdade, e o Manifesto, que foi feito pelos dois, o Manifesto do Partido Comunista. O que o Marx faz? Ele insiste no materialismo histórico. Vamos lembrar um pouquinho sobre isso lá em Sociologia? O materialismo histórico que vê que as condições materiais são o motor da história, né? A história passa por esse conflito entre classes. A luta de classes está marcada na história. Sempre uma classe domina a outra. E no capitalismo, para o Marx, não era diferente. Então, o que ele faz? Por que o socialismo dele não era utópico? Porque ele vai buscar uma sociedade sem classes. Ele quer o fim das propriedades privadas, sem classes sociais, ou seja, todo mundo numa classe muito parecida, não às vezes ganhando o mesmo, mas uma classe parecida. Os bens de produção coletivos para que toda a sociedade usufrua deles. E tais objetivos só poderiam ser atingidos com uma revolução. Então ele deu o caminho. Ele falou o que fazer? Uma revolução. Nessa revolução, o capitalismo tem que ser destruído para dar espaço a uma sociedade socialista. Depois do socialismo, o socialismo viraria numa segunda etapa uma sociedade comunista, na qual haveria absoluta igualdade e liberdade. Professor, qual a diferença de socialismo e comunismo? A diferença é muito básica, meus queridos. Vocês já devem ter visto isso em filosofia e sociologia, filosofia política e sociologia, mas eu explico de novo. No socialismo, existe um líder ou um grupo de líderes. Por isso que o socialismo é chamado de ditadura do proletariado. Ou seja, é uma ditadura, você tem que ser rígido, né? Só que essa ditadura ela está na mão de quem? Dos trabalhadores. Ditadura do proletariado. Vou escrever ditadura a 3 pontos. Com o tempo, esse líder deveria abdicar desses poderes, porque essa sociedade está tão consciente da sua condição, de que as pessoas devem viver em harmonia, que esse líder pode soltar o poder, as pessoas viveriam em igualdade e liberdade. E isso seria o comunismo. O comunismo, na teoria do Marx, nunca foi alcançado. O socialismo, sim. A ditadura do proletariado. Então, muitos conceitos, por exemplo, quando eu vejo o aluno falar Cuba é comunista, China é comunista. Não. Nunca foram. Não são até hoje. Cuba ainda tem um regime socialista.
mas nenhum país foi comunista na ideia do que é o comunismo, né? Porque nenhum saiu da ditadura do proletariado e avançou para essa próxima etapa. Se vocês estudaram em arte, vocês devem ter estudado o Manifesto Antropofágico. O Manifesto Antropofágico ele foi feito ali pós Semana de Arte Moderna. Vocês devem ter visto ali nos modernistas, né? E o manifesto, eles escrevem um pouco isso, né? Fala que o índio já era comunista. Não sei se vocês leram aí, eu sei que no material de vocês tem. Por quê? Porque os índios realmente viviam em comunidade, com igualdade, liberdade, sem pensar em classe, né? Então, é bem interessante essa perspectiva. Se a gente pensar que a gente pega as ideias do Rousseau também depois e fala, nossa, realmente, a propriedade privada é que traz um pouco da ganância. Então, o que é a ideia de chegar no comunismo é essa ganância, a ideia de eu querer posse? Não. Eu quero a sociedade vivendo em igualdade. Professor, então não posso dizer comunismo científico? Comunismo é comunismo. Nunca se alcançou o comunismo como foi proposto pelo Marx e Engels, tá? Só para esclarecer. Então a gente não saiu do socialismo. E o socialismo do Marx e Engels é científico? É, porque a Rússia vai experimentar ele. A Comuna de Paris foi a primeira comuna, né? Chama comuna, mas foi o primeiro socialismo científico colocado em prática. O socialismo ele era aí uma ampliação da massa trabalhadora com as consequentes ideias de igualdade social. Sua primeira manifestação política aconteceu na Revolução da Primavera dos Povos, quando os trabalhadores foram do lado da burguesia lutar. E, ao ser formado o governo provisório, os trabalhadores se viram marginalizados. E aí eles se revoltaram, mas foram derrotados. E durante o período que seguiu a derrota da França diante da Alemanha, num conflito, os trabalhadores vão tomar Paris e vão instaurar ali por um breve momento uma república socialista, uma república radical chamada de Comuna de Paris, ditadura do proletariado. Então foi o primeiro teste socialista. E os outros a gente vai ver durante o ano. Vamos embora? A Comuna de Paris durou de março a maio de 1871, foi formada por comunistas, anarquistas e socialistas. Os comunistas e socialistas estão na mesma ideia, mas um quer logo que a ditadura do proletariado acabe, né? Então vocês têm que entender isso. E os anarquistas a gente vai ver o que eles querem já já. A Comuna de Paris adotou medidas voltadas às atividades do trabalho, confiscou fábricas, reduziu jornadas, adotou comitê de eleição e voto universal, sufrágio universal. As mulheres podiam participar e criou o Estado laico, separou igreja e Estado. Seu tempo de duração foi ligado à guerra entre França e Alemanha. Centrado em Versalhes, eles mandavam. O governo francês, que estava centrado em Versalhes, mandou continuamente tropas para acabar com a comuna. E os alemães cercavam a cidade. Depois de 3 meses, aconteceu um massacre e a Comuna de Paris foi destruída. Os números oficiais são de 17 mil mortos e 43 mil prisioneiros. Essa resposta da Comuna que eles deram atacando a Comuna de Paris foi para amedrontar os sonhadores do socialismo e mostrar que essa ideia de vida de trabalhadores tomando poder não era tão fácil assim. Então, eles foram contra essa... óbvio, contra essa comuna, porque ela mostrou, por exemplo, que os trabalhadores unidos podiam ser muito fortes. Lembrando, né, que é uma das ideias do manifesto do Partido Comunista, trabalhadores do mundo univos, né? E a gente chama isso, vocês devem ter visto também já em sociologia, de consciência de classe. Beleza? Vamos lá. Professor, e o anarquismo, então? Já que você falou do anarquismo, qual a diferença, então? O anarquismo é uma expressão mais radical na luta contra o capitalismo. Ele ultrapassa até o socialismo de Marx. Por quê? O socialismo científico do Marx, ele pretende substituir o Estado capitalista pelo Estado socialista, como uma etapa para chegar a uma sociedade comunista. O anarquismo, ele defendia, né, pregava a destruição do Estado capitalista e sua imediata substituição por uma sociedade autossuficiente de pequenas comunidades.
as quais elas poderiam fazer um sistema de trocas sem qualquer autoridade para regular qualquer lei nem nada. Né? Já ouviram falar anarquia, né? Nossa, você tá fazendo uma anarquia aí, moleque, porque você tá fazendo bagunça. E os caras propuseram assim, a sociedade sabe as regras, é só seguir, não tem que ter lei, né? Quem são os principais anarquistas? Pierre-Joseph Proudhon, considerado o pai do anarquismo, Proudhon, principalmente por suas críticas ao estado opressor da sociedade, pela célebre afirmação de que a propriedade é um roubo. Todavia, desculpe, foi o russo Bakunin, ex-companheiro de Marx, que deu uma força maior ao movimento anarquista. Para ele, o Estado burguês deveria ser destruído, com uma revolução armada, se necessário, e a ação tinha que ser direta contra os governantes por meio de atentados. Ele falou, derruba os governantes, o povo toma o poder, as leis são feitas em comunidades e pronto. Então eles são mais radicais. Em alguns momentos, anarquistas e socialistas lutaram juntos, mas há diferenças, né? O anarquismo está numa via diferente aí. Nossa, professor, quanta coisa já! Liberalismo, socialismo utópico, científico e anarquismo. Tem mais. Doutrina social da igreja. Pessoal, a igreja está no século XIX agora e a igreja católica percebeu o quê? Que ela estava desatualizada frente ao mundo industrializado. Nisso, a igreja vai fazer as primeiras doutrinas sociais teorizadas nas encíclicas papais. Professor, que é isso, encíclica papal? Encíclica papal é um documento que o Papa estipula e isso é regra dentro da igreja. A principal encíclica papal do período, que vai inspirar essa doutrina social, é a Rerum Novarum. Quem colocou essa encíclica foi o Papa Leão XIII e essa tradição foi continuada por outros papas. A Rerum Novarum defende a dignidade intrínseca e inalienável da pessoa humana, a primazia do bem comum, a destinação universal dos bens, a primazia do trabalho sobre o capital, o princípio da subsidiariedade e o princípio da solidariedade. O professor não entende nada. Ó, a pessoa humana tem que ser digna, sem que ninguém a explore. Então já está dando uma ideia ali para os patrões que exploram. Isso tem que ser feito para primazia do bem comum, para que todo mundo viva bem. Os bens, você não tem que explorar muito, os bens têm que ser universais, todos têm que ter direito ao mínimo. O trabalho tem que estar acima do capital, você não pode botar o capital acima do trabalho, desvalorizar o trabalho, né? E a solidariedade, isso aconteceria através da solidariedade. Basicamente, resumindo para vocês, a igreja está preocupada com os operários, está pela primeira vez falando para a classe baixa, pela primeira vez debatendo a classe baixa, porque até agora ela estava desatualizada. Ela estava sempre do lado da classe alta. A partir dessas preocupações sociais da igreja, surgiu, né, teologia da libertação. Ela pôde se desenvolver e outros movimentos dentro da igreja católica, como a comunidade eclesial de base, as pastorais da terra, as pastoral social, movimentos de cunho social dentro da igreja. Então é a primeira vez que a igreja católica faz movimentos pensando nos menos favorecidos socialmente. Legal, né? E o nacionalismo. Professor, mas o que é esse nacionalismo? O nacionalismo vai vir nessa onda de vários debates, várias ideologias. E o que foi essa ideologia? Foi uma manifestação que apareceu sob 3 aspectos. Primeiro, exaltação do próprio país. Segundo, desejo de unificação, porque tipo, a Alemanha estava dividida em vários reininhos. Unificar a Alemanha, né? A Itália estava dividida em vários reininhos. Unificar a Itália entre os povos sem unidade política, como Itália e Alemanha. Tentativas de emancipação, como no caso da Polônia e da Hungria, que eram todas ali unidas, né? Então, buscar sua independência, falar assim, não, eu não falo sua língua, eu quero liberdade. Então, na Alemanha, a industrialização contribuiu para unificar economicamente o país, né? Isso foi feito por Bismarck, um chanceler da Prússia, que vai anexar os reinos alemães. A gente vai estudar isso ainda. E na Itália,
o desenvolvimento industrial do norte criou condições para que o reino de Piemonte e Sardenha também fizesse a unificação sob a orientação do Conde Cavour, que contou com o auxílio da França e depois com a ação de Giuseppe Garibaldi, que também veio aqui no Brasil lutar e fazer umas treta. Então, o nacionalismo é a ideia de exaltação da nação, buscando unificação, exaltação do próprio país e liberdade para um povo. Professor, a gente vai estudar isso melhor, vai falar dessas unificações? Vai, fiquem tranquilos, a gente vai ver tudo isso mais profundo no segundo bimestre, beleza? Você só tem que saber que o nacionalismo existe. Então existe o liberalismo, existe o socialismo, existe o anarquismo, existe a doutrina social da igreja e o nacionalismo. São ideologias do século XIX. Pessoal, para a gente terminar, final do bimestre, vocês vão escolher 20 exercícios dos módulos que nós fizemos na frente 1, tá? No EAD da frente 1. E 10 exercícios dos módulos da frente 2. Professor, pode ser 5 exercícios de um módulo, 5 de outro? Acabou? Pode. Pode ser 2, 2, 2, 2? Pode. Vocês vão escolher. Vejam os módulos que a gente fez EAD e vocês vão escolher 20 da frente 1 e 10 da frente 2 dos módulos que estudamos online. Vocês vão me entregar isso no final, depois das nossas... sei lá, depois que passar o corona e a gente se encontrar, beleza? Ó, saudades, meus queridos. Boas férias para vocês. Qualquer dúvida, me procurem. Meu coraçãozinho tá meio feio aqui hoje. Beijos, até mais.